Oi, manas! Tudo bem, gente? Aqui a gente está hoje com um conteúdo mais diferenciado. Estou aqui com a Grazi e com a Giane. E elas vão contar pra gente um pouquinho de como foi a viagem mais recente que elas fizeram, a última viagem. E pra onde vocês foram, gente? Conta aí. Nós fomos para 3 países, Portugal, Espanha e França. Isso. E aí a gente vai dividir os capítulos para elas poderem falar um pouquinho de cada país. Então a gente vai dar início com Portugal. E aí eu queria saber primeiro de onde vocês tiraram a ideia do nada de viajar para a Europa e por que vocês escolheram esses 3 países? Ai, que pergunta boa! Fala, Giane. Então eu vou corrigir a Monifa. Não é a última viagem. Na verdade, é uma das, porque nós faremos outras. Sim. Né? Já jogamos isso para o universo. Me inclui nessa aí também, por favor. Com certeza, Monifa. Ocorre que no início do ano, nós participamos de um retiro do Silêncio e Meditação em Pedra Bela, que fica em Bragança Paulista. E aí foi um momento também bastante diferenciado, só que com foco no autoconhecimento, meditação. E após esse encontro, nos veio assim aquela necessidade de um outro evento, mas com foco diferenciado, tá? E aí então a Grazi compartilhou um pouco dos sonhos dela e eu compartilhei alguns dos meus sonhos. E aí nós percebemos que existia o quê? Uma sintonia e uma sinergia. E aí nós começamos então a sonhar, a planejar, mas em conexão com o universo. E detalhe, vou falar o detalhe, Jane. Quando a gente estava fazendo essa troca de sonhos e tal, e esse retiro que a Jane comentou, eu até coloquei aqui no Emanas, eu coloquei um pouco sobre o que aconteceu comigo durante o retiro, que foi bem bacana. Quando a gente estava trocando essas ideias, né, a gente percebeu, entendam, que as nossas férias estavam marcadas exatamente para o mesmo dia. Verdade. A gente trabalha junto, né, no mesmo Universo. setor. É o universo total, Universo. Unifa. É o Porque universo. quando ela falou assim, suas férias são marcadas para quando, Grazi? Eu falei assim, 8 de setembro. Ela falou, não é possível, a minha também. Também. E aí No a gente mesmo dia, no até? mesmo dia, Sim, no mesmo mesmo período. período. E a gente certinho. não combinou. Nada. Tanto que quando a gente tinha que escolher as férias, a Giane estava de férias, quando veio esse papel das férias, a Giane não estava no escritório, no setor e tal, e eu já tinha escolhido as minhas e ela também, e aí eu vi que estava no mesmo período, mas eu nem parei para pensar nisso. A gente só viu quando a gente começou a comentar quando estava as nossas férias, e a gente falou, mano, não é possível, tem alguma coisa do universo aí mesmo. Tá mandando a gente pra algum lugar. E fazer uma coisa assim, bastante curiosa é que eu tive uma dificuldade muito grande para conseguir autorização para este período de férias, sem imaginar que iria coincidir com as férias da Grazi, tá? Foi bem difícil. E aí eu consegui a autorização e é como a Grazi falou, coisa do universo. Não tem. E aí a Giane começou a comentar sobre Portugal, que é um lugar das nossas origens, ela falou, né, dos nossos ancestrais, porque o nosso sobrenome tem Oliveira, das duas. E aí a gente começou a pensar, o meu foco inicial sempre foi Paris, na França, porque tinha um sonho de conhecer Paris, França e tal. E aí ela começou a falar sobre Portugal também. Aí a gente já começa a incluir o sonho, né? A gente já começa a mudar, já vamos mudando os sonhos e aí vai ficando uma coisa cada vez maior. Isso é bem interessante, como que acontece, né? E aí a gente começou a planejar, tipo até em cima, né, Giane? Foi. Quanto tempo? Tipo, uns Foi 4 meses muito em antes. cima. Eu lembro que mais você ou me menos. falou do nada, eu vou pra França. Mais ou menos uns 4, 5 meses. Uns 5 meses. Até quando eu comentei com os meus filhos, eu falei assim, filho, acho que a mãe vai pra França. Aí ele, como assim, mãe, do nada? Aí ele, como assim, mãe, do nada? Eu falei, filho, nunca é do nada. A mãe já chegou o passaporte faz muito tempo, que eu já tava jogando pro universo, que eu queria viajar. E ele falou, não, mas tipo, é do nada, porque você falou isso e de repente é setembro. E aí... porque geralmente as pessoas começam a planejar viagem grande, assim, pra longe, um ano antes, mais ou Pelo menos. menos, né? pelo Exato. menos, né? E aí, tão rápido assim, e aí como vocês se planejaram? Olha, Você já tinha passaporte, pelo menos? Você já tinha? Já tinha. Eu precisei renovar, mas eu já tinha passaporte. Só um detalhe.
a Grazi disse do nosso sobrenome, então Oliveira e Oliveira. No retiro do Silêncio e Meditação, o monge Enjo, que é o responsável lá pelo templo budista, ele nos levou para fazer uma caminhada. E aí ele apresentou algumas árvores que tem um nome, né? Que é o sobrenome de muitas pessoas. E aí lá tinham muitas oliveiras. E aí foi a partir desse momento que aí nós começamos a se dar conta. O sobrenome igual, aí como a Grazi falou, os nossos ancestrais. E aí daí também que surgiu essa ideia de Portugal e tudo mais. A coisa de mais ou menos uns 4 anos atrás, eu comprei uma tela de Monet, e aí eu presenteei meus filhos, né? Claro que não é original, né? A reprodução, né? E essa tela, ela é o jardim, é o caminho do Jardim de Monet, caminho para o Jardim de Monet. E aí eu mandei colocar moldura e presenteei minhas filhas. Então, na casa de todos os integrantes da minha família, tem esse quadro. E aí quando eu coloquei na parede da sala da minha casa, da outra casa que eu morava, na verdade, né? E aí eu disse assim para os meus filhos, vocês estão vendo aquele jardim? Estão vendo este caminho? A mamãe, eu, Jeane, vou lá. Entendeu? Aí a minha irmã foi na minha casa. E aí eu disse para minha irmã, está vendo ali? Eu vou ali. E no período das aulas online no Centro Paula Souza, eu colocava como fundo da minha sala de aula virtual. E aí, a cada dia eu viajava para um lugar. Então eu fui para a Grécia, eu fui para o Jardim de Monet, eu fui para muitos lugares, né? E um dos lugares, assim, para onde eu ia com muita frequência, virtualmente, aqui nos meus sonhos, era o caminho do Jardim de Monet. Né? Então, tudo isso integrou o planejamento aí. Que legal. E esse sonho aí da Giovanni foi uma das coisas que estavam no planejamento. Aí a gente começou a planejar o que a gente fazia. A gente tem o Ed Política, né? Que é a página que fala sobre educação política. E aí a gente tinha reuniões semanais para fazer conteúdos, produzir conteúdos para a Ed Política. Para o Imanas também. Então a gente vai fazendo coisas. E aí, entre esses planejamentos do Ed Política, tinha alguns dias que a gente chegava para fazer o planejamento da viagem. E aí, a gente foi colocando algumas coisas. Neste planejamento, veio outra situação que a Giane que criou. A Giane só inventa, vocês não sabem o sacrifício. Ela queria passar em todas as cidades, assim. Ela tipo queria... Eu falei, pelo amor de Deus, segura essa mulher. Aí, até meu filho falou assim, ai mãe, tem um lugar lá onde o Cristiano Ronaldo nasceu, em Portugal, né? Que é a Ilha da Madeira. Ele, tem um lugar lá onde, vai lá mãe, tira foto com a estátua dele. Eu falei, filho, pelo amor de Deus, não fale isso perto da Giane. Senão ela vai querer mesmo. É verdade. Ela vai querer mesmo. Aí tá bom, aí a gente, nesse planejamento, ela falou assim, Grazi, eu tava pensando se a gente não podia alugar um carro e ir pra Espanha. Santiago de Compostela. E eu tinha muita curiosidade, olha como é o universo, né? Eu tinha muita curiosidade por conta de um livro que eu li que falava muito do caminho de Santiago de Compostela. E aí eu tinha essa curiosidade para saber onde era e tal, como que era esse caminho e tal. E aí a Giane veio com essa proposta. E se a gente alugasse um carro? Aí eu falasse, Giane, será que dá tempo? Será que dá para fazer? Ela, não, dá sim. Dá sim. Aí a gente foi tirar a PID, que é a permissão internacional para dirigir. Foi rápido. Mais ou menos, Manifa. Eu tive que fazer a reciclagem da minha carta, porque não estava ok, para depois tirar a PID. Demora tipo uns 15 dias, tem que pagar uma taxa lá no rapidinho, achei que demoraria mais, uns 2 meses. Não, foi mais rápido. Mas aí tirou as duas ou uma só? Estando as duas. Cada uma tirou a sua. Para poder as duas dirigir lá em estradas internacionais. É assim, estando com tudo em ordem, são 10 dias. É até rápido, né, Graça? Eu que demorei porque eu tinha que arrumar primeiro a minha carta. E aí a gente teve essa situação da PID, e aí a gente foi para Portugal, para Lisboa, mas aí a gente foi com um roteiro assim de ir para vários lugares, entendeu? Porque já estava tudo planejado antes, então vocês não criaram um caminho do nada para fazer lá. Não, a gente planejou nem dá tempo, né? Porque senão dá, atrapalha tudo, não dá para ver. Teve alguns contratempos,
momentos. Teve um ou outro contratempo, não foram muitos. Mas eu achei bem interessante que como a gente planejou tudo antes, ficou mais tranquilo na hora de executar, entendeu? Bastante. A gente já tinha tudo planejado. Ó, no dia tal a gente vai fazer tal coisa, no dia tal a gente vai fazer tal coisa. E aí, como a gente tinha se planejado tanto no dirigir, tanto... teve uma coisa que foi mudando lá em Santiago, que a gente não ia dormir com a mão. É verdade. E algumas coisinhas assim, mas pouca coisa. A maior parte mesmo foi tudo conforme o cronograma, entendeu? Agora, com relação a Santiago de Compostela, a Grazi, ela né, havia lido um livro, né? Sim. E eu já participei durante 9 anos da Travessia da Fé. Então, assim, eu vivenciei um pouco essa peregrinação, só que aqui no Brasil, no caminho da Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Inclusive, hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida e, mais uma vez, nada é por acaso. Verdade, Né? verdade. Então, eu participei durante 9 anos e no 9º ano eu fiz a trajetória toda e eu ouvia falar o tempo todo, né? Algumas pessoas, elas vão para Santiago de Compostela, é interessante. E aí... Lá é uma cidade tipo Aparecida, ou não? A maior. Mas bem maior. E é uma Maior. cidade, Manifa, Medieval. lembra medieval, assim. Medieval. Eu fiquei encantada com o lugar, eu Maravilhoso. gostei muito. Maravilhoso. É tipo mesmo. Aparecida por conta da religião. religiosidade. Isso. Mas é bem diferente, assim, é uma Bem coisa diferente. bem... como é que a gente fala? Como é que eu posso dizer? É uma coisa... Você fala com relação à espiritualidade? Também com a espiritualidade, mas é uma coisa, não é a única que eu quero dizer, é uma coisa antiga, conservada, sabe? É uma cidade conservada ali na religiosidade. É uma cidade espiritualizada mesmo, é um lugar bem com uma aura diferente, sabe? Até as pessoas que fazem apresentação cultural, é bem interessante, porque tem essa questão da espiritualidade latente, né, e a gente sente essa espiritualidade. E além disso, as pessoas que fazem apresentação cultural, elas trazem um pouco dessa coisa do medieval, os Sim. instrumentos musicais, Sim. o repertório, é muito interessante, né? Que aí depois a história de Santiago de Compostela aí fica para mais adiante. Para o mais capítulo adiante. de Santiago. Isso. Tá, e aí, quanto ao planejamento de vocês, queria saber como que vocês viram, se foi pacote, se foi... Primeiro vocês compraram voo, compraram hospedagem... queria saber quanto à hospedagem também. Tá. Onde que vocês ficaram, se vocês gostaram do lugar, enfim. É assim, Vamos falar de Portugal, né? de No Portugal, caso? Em função de ser uma viagem para um lugar assim longe, outros países, nós achamos importante contratar um pacote com uma pessoa que assim já conhecida, porque nós sabemos que existem alguns golpes, tá? Então, por indicação da própria família, então nós optamos por fazer um pacote com uma agência de uma pessoa que é conhecida. Então, os voos, foram 5 voos. Meu Deus. 5 voos. Porque tem escala. Até Madrid. Escalas. Um até Madrid, depois de Madrid até Lisboa, aí depois de Lisboa para Paris, depois de Paris para Madrid e depois finalmente para o Brasil. E aí de Madrid para Lisboa foi só escala, vocês não ficaram, né? Só escala. Só escala. Nessa E aí vez pararam em Lisboa, aí foram para Porto, né? Fomos. Isso. Então, gente, Giane só quer ficar andando. Eu falei pra ela, Giane, É a gente verdade. pode conversar, a gente pode conhecer um pouquinho Lisboa, ver um pouquinho dessa cidade, porque por ela a gente ficava só andando. Tudo. Adoro peregrinar. Olha só, e aí assim, esse pacote, ele era constituído assim, ó, os voos e os hotéis, né? Já com todos os países. Um pacote com todos Menos os Espanha, porque Espanha foi resolvido depois. Então essa nossa Isso. ida até a Espanha foi super por conta. Assim, Foi por conta, e o carro, né, a locação do carro, né, Grazi? Nós fizemos a parte também. Nós pesquisamos por conta e fizemos então essa locação do carro. E a questão do dinheiro, Manifa, era o que mais pegava pra mim, sabe? E porque eu tava falando aqui no Oimanas e a gente achou importante, bastante gente perguntou pra mim, eu tava até fazendo vídeos no começo da viagem, é que depois eu ficando
sabe, tanta coisa para fazer, a gente acaba não tendo mais tempo mesmo. E é a questão mesmo de mostrar para as pessoas que é possível, sabe, a gente realizar sonhos, a gente fazer as coisas. Mas para mim, o que era mais difícil pensar, eu estava conversando isso com a Jane hoje, era no dinheiro, sabe, porque é bem complicado, né? A gente não tem uma grana, o euro tá super caro, na situação atual do Brasil, a gente não tem mais as mesmas facilidades que tinha antigamente com os voos e tal, com a questão de viajar para o internacional. Então eu fiz um empréstimo para poder viajar e fiz para poder ter o dinheiro para a gente levar, porque a gente tem que ter um dinheiro para levar lá, e parcelei a hospedagem, né, e o pacote de viagem. Então eu parcelei bastante vezes até a próxima viagem. É isso aí. Até a próxima viagem, que a gente já está se organizando, pensando nisso. Sim. E fiz esse empréstimo para poder ter dinheiro para levar. E assim, como eu te disse, o que mais pegava para mim era o dinheiro. Eu falava, gente, quando que eu vou conseguir fazer isso? E aí, como as pessoas que me conhecem sabem, eu joguei pro universo de verdade, perguntei, universo, é possível, dá para fazer? E aí eu tive a resposta que sim, que dava para fazer, que eu tinha que me jogar e acreditar que era possível. E foi super possível, entendeu? E este depoimento é exatamente para incentivar as pessoas a se organizar e conseguir fazer sim, se não um tipo de viagem igual a essa, outra ou outras situações que desejam, enfim, mas que a gente precisa se organizar, né, fazer o planejamento e que é possível. Acho que se a gente for ficar adiando esse planejamento, não, quando eu tiver esse tanto, eu vou. Nunca vai acontecer, nunca vai chegar. Não sai do lugar. A gente nunca vai conseguir nada, acho que tem que ter uma questão do planejamento, mas tem que ter a coragem também. Tem que ter a coragem, Isso, a determinação, sim. a crença, né? Acreditar. Acreditar. Eu fui tomar um café outro dia, eu comentei com a Grazi, num shopping. E aí eu tomei o café. Onde foi? Foi na Copenhague, né? Eu falei pra você. Ah, sim. Foi na Copenhague. Eu tomei o café e eu achei assim uma delícia. E aí eu comentei que aquele café é um café assim muito especial e que me lembrou o café que eu e a Grazi tomamos no Café de Flori lá em Paris, que depois também falaremos de Paris, mais adiante. E aí a funcionária do café, ela teve uma fala assim que mexeu bastante comigo, que vai ao encontro do que a Grazi está falando. Ela falou assim pra mim, é bom saber que ao menos aqui onde eu trabalho, existe um café parecido com o Café de Paris. Porque é só assim, porque eu acho que eu nunca vou poder conhecer Paris. Aí eu já corrigi, entendeu? Estranho, né? Aí eu já fiquei assim muito mexida. Eu disse o seguinte, não verbalize isso novamente. Se é um sonho seu, não verbalize. Porque se você tem vontade, então você fala no afirmativo. Um dia eu irei. E acredita. E joga para Deus, pro universo e lute. E acredite. Aí eu disse assim para ela, quando você fala, eu não vou, eu não consigo, você já está se autolimitando. Verdade. Né? Isso é uma coisa que mexeu bastante comigo. Eu falei, eu também nunca imaginei. Porque eu fui para a Itália em 2008, mas eu nunca imaginei que de uma única vez nós fôssemos para 3 lugares, para 3 países, igual a Grazi falou. É assim, ó, a questão financeira realmente ela é bastante complicada, porque nós não somos classe média, ao contrário de muita gente que no atual cenário social acredita ser, porque parcela em trocentas vezes uma viagem, um carro, uma casa, uma roupa e passa a acreditar que é classe média. Nós não somos classe média, nós somos trabalhadoras da área da educação. Verdade. Tá? Então o que acontece? A questão financeira é um desafio, sim, mas a crença, a determinação e a coragem, porque assim, eu e a Grazi, nós somos muito parecidos em algumas questões, tá? Até tem um padre que nós fizemos uma live sobre política recentemente e ele falou que nós somos doidas, que uma doida, porque ele me conhece há muitos anos, ele disse o seguinte, que uma doida, eu, Jeane, então, com a outra doida, Grazi, entendeu? Isso é um perigo, porque uma dá a mão para a outra e vai, entendeu? Então, assim, a determinação é algo muito importante. Então, na verdade, a concretização de um sonho dessa proporção é o quê? É acreditar em Deus, no universo, é o trabalho, não é?
E a segurança, a ousadia. Verdade. Ousadia. Ó, e assim, Monifa, falando de Portugal especificamente, a gente chegou em Portugal, em seguida a gente foi pra... A gente mal ficou em Portugal, né, Jane, no primeiro dia? Nós chegamos à tarde, no dia 10 de setembro, e aí à noite nós passeamos em Lisboa. Aí no dia seguinte, porque ao chegar no aeroporto, é verdade. nós já retiramos o carro no aeroporto. Lisboa ficou só à noite, então. Foi. No primeiro dia. Só à noite, no dia seguinte, subimos Portugal de carro, rumo a Porto. Só alegria. Primeiro Só dia de alegria. Porto foi quando a gente foi naquele cabaré? É, no cabaré. Parecia um cabaré. Parecia um cabaré. É verdade. Gente, um lugar estranho. Primeiro dia de Porto, Foi. é verdade. Lugar Foi. bem esquisito. A gente andou e quando chegou lá, a gente chegou no restaurante, Monifa, aí a gente chegou, a mulher parecia que não queria atender a gente. E aí um lugar assim lindo, um cantinho, eu vou até colocar uma foto aqui. Isso em Lisboa. Lisboa, à noite. Aí a gente chegou, a Jane jogou no Google Maps, né? Onde que tinha um restaurante. Aí tinha um restaurante ali perto. A gente foi a pé. A pé. Porque a gente queria fazer Conhecer. graça. Né? Aí tá bom. Aí a gente foi a pé com o carro lá, a gente vai a pé. Já tinha o carro? Já tinha o carro, a gente pegou do carro Foi. do aeroporto e já viemos. Aí, ai não, Grazi, aqui pertinho, vamos, nós andamos feito umas camelas. E eu fui daqueles chinelinhos lá, machucou todo o meu dedo. Eu falei, não, mas tudo bem. Aí chegamos até lá em cima e tinha um lugar que parecia um cabaré, era muito estranho aquele lugar. Aí a gente entrou, a mulher quase colocou a gente pra fora, a portuguesa. Aí ela falou assim, aí a Jane falou, não, a gente quer beber alguma coisa. Eu olhei, tipo um lugar muito sinistro, muito estranho. É diferente. Eu achei bem estranho. Aí eu comecei a olhar os drinks assim, né? Porque eu falei, vamos beber alguma coisa. Porque assim, tinha cadeiras vazias e ela falou pra gente que não tinha lugar. Eu falei, Jane, só se tiver reservado. É verdade. Aí depois, tipo, chegou um outro casal. Aí, naquele casal ali, ela também deixou eles meio que na porta. Eu achei um lugar muito estranho. E as pessoas que estavam sentadas eram pessoas assim que olhavam assim meio de rabo de olho, parecia um cabaré, sério, não tô zoando, parecia mesmo. É uma coisa meio assim implícita, mas sinistra. Isso. Implícita, nada explícito. Mais sinistra, Aí eu falei assim, Eugênia, acho melhor a gente ir embora e comer do lado do nosso hotel. verdade. Porque tinha um lugarzinho lá do lado do nosso hotel, mas a gente queria andar, né? Queria andar, pra conhecer. Aí ela E falou não assim, comeram nada lá por não embora. fizemos nada. Aí a Jane falou, ai, mudança de planos. A gente É verdade. falou pra mulher, mudança de planos. Aí a gente saiu, tinha um homem lá fora, super estranho. Acho que também caiu o primeiro dia, né, Jane? É. A gente tava É meio sim. assim, né? Estranho. Tinha um cara estranho com um som alto num som carrão. A Jane falou que era o velho da O lancha. velho da lancha. O velho da lancha, é verdade. Aí eu falei, vamos embora daqui, que é um lugar desconhecido. É. De noite, tipo 10h30 da noite, aí a gente correu, fomos lá e comemos do lado, que era super gostoso. Que a gente já conhecia, achamos gente mais fez seguro, o preço Do também legal. ladinho do hotel. E a gente fez até amizade com o pessoal de lá, né? Verdade. E aí a gente comeu lá nesse dia. E uma coisa que eu ia perguntar, vocês sentiram então esse choque cultural quando vocês chegaram? Em Sentimos. questão das pessoas que moram lá, isso aí é turista, é brasileira. Sim. Olha, primeiro que tem muito brasileiro lá. Uhum. Esse é um ponto. Mas as pessoas que sabem que a gente é turista, sabe? A gente falou que eles olhavam pra gente de diferente até. Eu não tinha reparado. Depois eu comecei a prestar atenção. Homens e mulheres, tá? E assim, é engraçado que quando a gente passou no aeroporto, a gente foi de São Paulo para Madrid e de Madrid para Lisboa, né? Que era o nosso primeiro destino, Portugal. Aí quando a gente chegou em Madrid, a gente já sentiu um choque no aeroporto, né, Jane? Porque os espanhóis, eles, tipo, pelo menos no aeroporto, só faltou dar na cara da gente, assim, sabe? Eles ficavam assim, falou assim pra gente, tira o cinto, tira o sapato, Verdade. tira isso aqui, e em espanhol, né? Eu tava bem tímida ainda no espanhol. Depois que eu fui pra Santiago, aí eu me Aí se soltei, soltou. viu? Aí eu me Aí se soltei, eu soltou, fiquei verdade. tranquila, o nível, mas no começo eu tava meio retraída, assim, no espanhol. Aí tá bom. Aí quando a gente foi pra Espanha, a gente achou estranho. E todo mundo falava pra gente, sempre que a gente comentava que a gente ia pra Paris e tal, os nossos destinos, todo mundo era unânime, falava que os franceses eram carrancudos, Sim, os franceses mas Monifa, os portugueses não faz ideia. Ganharam. Os bichos são cavalo, viu? Gente, isso é verdade.
eles são meio estúpidos, assim, sabe? Eles são... É que também tem a questão de que o brasileiro, ele é muito aberto, É. ele é muito amigo. É. A gente sorri pra uma pessoa que nem É, conhece na é isso rua, aí, e aí relevante, né? a gente É, tá acostumado. É muito com isso, diferente, É né? muito diferente. E aí chega diferente. num lugar que não As é pessoas assim, a gente vê muita a gente diferença. é assim com elas meio É que isso estranham, mesmo, é isso mesmo. e aí fica meio... São os dois extremos, né? Exatamente, São os dois exatamente. extremos. Porque, ô, Jane, a gente foi no primeiro dia e a gente fez isso aí, beleza. No dia seguinte a gente foi pra Porto. E no caminho de Porto, né, Giane, a gente, como eu disse pra vocês, a Giane é a, né, viajante, queria. No caminho de Passar em Porto a tudo quanto é gente lugar, foi. eu queria. A gente foi pra Fátima, a gente passou rápido, mas a gente passou lá, a Giane ficou um pouco lá. Fiz minhas orações e tal. E depois a gente foi ali na cidade ver as coisas, Fomos. lembrancinhas, essas Sim. coisas. E é uma cidade bem católica também, sabe? É uma cidade bem religiosa. É especial. Lá é mais parecido com Com Aparecida do Aparecida. Norte. Ah. Lá é mais um jeitão de É Aparecida. porque a espiritualidade de Fátima, a minha amiga Grazi, ela fala que eu sou um pouco beata, né? É porque eu sou salesiana de Dom Bosco. Isso é verdade. Dom Bosco mora aqui. Ela fala e é verdade. Não sou beata, mas eu sou salesiana de Dom Bosco. A espiritualidade de Aparecida, a espiritualidade de Fátima, de Lourdes, é a espiritualidade mariana. Né? Então, Por isso que essa se assemelha essa coisa mesmo, é né? similar. Diferente de Santiago de Compostela. É diferente. É bem diferente mesmo, eu achei isso. E aí, nisso que a gente estava indo, nós passamos em Fátima e depois nós passamos em Nazaré, que é aquela cidade das ondas gigantes, uma cidade linda, Bem lembrado. incrível. A gente foi na praia, né? Aí eu quase mergulhei, mas fiquei morrendo de medo. Moni, vocês viram meus stories, né? Gente, a água era tipo muito selvagem, sabe? Aí eu fiquei morrendo de medo, não quis Mais entrar. bravo, né, Grazi? Muito bravo, muito bravo. Eu falei, eu vou aqui, eu não vou para os outros Forte. lugares. Eu falei, Giane, se eu entrar aqui e morrer afogada, eu não vou para os outros lugares. Bem Eu forte. vou sair fora. Aí, lá em Nazaré, a gente foi num lugar, acho que era um café, eu não sei onde era direito, era uma sorveteria, eu não sei. Eu sei que a gente entrou e a gente queria ir no banheiro básico, porque eu queria me trocar, eu queria colocar tipo um biquíni para poder ir na água, porque tava um sol, um dia lindo. Aí chegamos lá, a Giane foi e perguntou assim, oi, boa tarde. Quando ela falou boa tarde, Foi. o homem chegou para ele e falou assim, um português, estamos fechados, Isso. só vamos abrir de novo às 19. Verdade. Ele não falou boa tarde, aí a Giane fez assim para mim, boa tarde fica onde? Gente, aí a Giane pegou e falou assim, nossa, Grazi, bonitos os olhos dele. A Giane não... Né? Eu falei, mano, que cavalo, que bicho do mato. Foi o primeiro contato que a gente teve com os Primeiro contato. portugueses. Foi o primeiro contato. Eu falei, mano, que bicho louco. Mas será que ele percebeu alguma coisa assim no sotaque? Ah, Já percebeu. viu que era Eu já vi que era turista, brasileira. brasileira? Vocês sentiram essa questão de Brasil e Portugal? A questão histórica? Ou não? Não. Porque eles roubaram nosso ouro? Detalhe. Não, eu não senti. É só Eu questão não senti. de ser turista mesmo. Não, é só Não. questão de... Eu percebi, gente, que eles são assim com todo mundo. Tipo, é o jeitão é o deles, jeito deles, entendeu? E É como cultural. eles são assim também, tipo assim, o português também é assim. Então o cara fala assim, ele já sabe que o cara fala assim e fica tudo Eu bem. entendi. Entendeu? Então, tipo, normal. Não Aí, leva pro coração. Não, né? leva pro coração. A gente que levou pro Isso coração, mesmo. entendeu? Aí a Giane, eu falei, Giane, que bagulho louco. Aí a gente foi numa outra mulher que era latina, linda, Latina. do coração. Latina. Eu não sei, eu não lembro se ela era da Venezuela, da Argentina. Ah, tá explicado. Aí, lindinha, gente, amo nossos irmãos aqui de continente. Chegou lá, ela, buenas tardes, não sei o que, começou a falar bonitinho com a gente. Lógico que pode usar o banheiro, fique à vontade. Olha, Giane, que diferença. Outra pegada. Outra né, Grazi? pegada, a gente ficou tão feliz. Eu falei, Giane, eu gosto assim, Giane, eu gosto Outra desse. pegada. E aí a gente se sentiu em casa, sabe, Aham. Mônica? Porque tratou a gente super bem, a gente ficou tomar até um sorvete lá, porque a mulher tratou a gente Verdade. muito bem. Muito bom. Aí a gente foi, eu me troquei, pus meu biquíni bonitinho, aí tomei um sorvetinho lá, tinha uma galera, a gente ficou até observando lá o pessoal que tava lá, os comportamentos, né, gente? Foi o nosso Exatamente. primeiro contato com o pessoal português. Isso era ainda em Nazaré. 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 E lá tem um negocinho de guardar o carro, que o universo, gente, ele protege super, né? Colocamos o carro lá,
Só um casinho básico, É. né, Jenny? Foi. Colocamos o carro lá e fomos andando livremente, lindas, maravilhosas, super curiosas para as ondas gigantes, né? Que não tinha, mas a gente sabia que era a praia das Não ondas era gigantes, essa então era um ainda. lugar lindo, assim. É a partir Aí- de novembro, né, Grazi? Aí a gente desceu, aí eu e a gente descemos assim, né, toda, né, já feliz, que era o nosso primeiro destino. Aí eu passei por um negócio assim, um poste, eu falei, não. Aí alguma coisa me apitou, falou, não é possível, um negócio desse azul na Foi. calçada, alguma coisa tem aqui. Aí eu voltei e fui ler o que era, Monique. Quando eu fui ler, era um negócio tipo Zona Azul, que você coloca as moedas lá, e aí você coloca a placa do teu carro pra você não tomar multa. É. Bem diferenciado. Menina, quando a Sim, gente eu voltou, Monifa, quando a gente voltou, todos os carros praticamente do nosso lado tinham levado multa. Levado multa, é verdade. Eu falei, mano, graças a Deus que eu vi E será que isso. era caro lá? Era o quê? Em euro? Não, sei, tipo, como você já coloca- pagar a multa Não, lá? eu também não sei, provavelmente lá pelo aluguel do carro. E não ia ser pagado, Sim, não. ia ser. Mas aí o que acontece? A gente colocou as moedinhas, acho que eu coloquei 2 euros e tipo, podia ficar tipo 4 horas, entendeu? Então não era muito caro, mas assim, qualquer coisa é mais barato do que uma multa, né? Sim. Aí eu falei, gente, Com graças certeza. a Deus. Aí eu já agradeci o universo, falei, ai que bom. Saí, quando eu voltei tinha lá um monte de papelzinho em cima dos carros. E o nosso não tinha, Bastante. porque a gente Tinha tinha colocado visto. Nossa, o que nosso papelzinho lá. Beleza, aí a gente foi na praia e tal. E de lá a gente foi pra Porto, né? Foi. Depois de lá que a gente É foi pra Lisboa, Nazaré e aí Porto. Nazaré. Lisboa, é, Fátima, né? Lisboa, Fátima. É Lisboa, Fátima, É, isso. Nazaré. Isso, Nazaré e aí Porto. E aí quanto tempo leva de uma cidade para outra? Porque é muita cidade, né? Que vocês conseguiram passar. É porque, na rapidinho. verdade, quando nós planejamos a viagem, né, Grazi? Então, nós levamos em consideração também os pontos turísticos que integravam Entre- o nosso itinerário. Uhum. Então, nós unimos o útil, o sonho, ao agradável, ao Ao financeiro, possível. ao sim. Cronos, ao Kairos, É tudo isso. verdade, é isso mesmo. Aí a gente chegou em Porto, mas a gente chegou em Porto já no final da tarde, a gente já tinha feito a reserva no hotel, porque a gente já sabia que em Porto a gente ia mesmo, então o hotel já tinha Isso. ficado reservado. Por fora também, que Isso não foi o na pacote. chegada. Né? Na chegada. Tá, saíram do aeroporto, foram para Porto. Não, Não. saímos do aeroporto Lisboa de Lisboa. noite. Ah, é verdade, É. verdade. No dia seguinte, de manhãzinha, só tomamos Porto. É assim, café. Grazi, só lembrando que assim, ó, Porto não fazia o pacote de viagem, então incluía os dias em Portugal e os dias em Paris. A noite que nós passamos em Santiago de Compostela não, porque nós havíamos assim entendido que seria possível retornar para Portugal no mesmo dia. Então, o hotel de Porto e o hotel de Santiago de Compostela, então nós pagamos a mais, porque estava incluso na diária de Lisboa, né? Então nós, é verdade. nós saímos um pouquinho do nosso roteiro nesse momento. Nesse sentido, é Né? verdade. E aí, em Porto, a gente ficou lá à noite. E lá em Porto, gente, tipo assim, tem muito brasileiro, mas tipo, muito mesmo. A gente foi num Bastante. restaurante, né, Jenny? Bem Que legal. você viu um bacalhau maravilhoso, Maravilhoso. porque a Jenny queria experimentar bacalhau. Eu falei, vamos experimentar. Verdade. Né? É. Aí era um bacalhau muito bom, muito gostoso mesmo. Bom. E lá, tipo, 100% ou 99% do restaurante era brasileiro. Aí, um de Minas, outro do Rio, Nossa. outro de São Paulo. Indiano, né, Grazi? Um monte. E bastante indiano. Em Porto Muito também, indiano em verdade. Em Porto também tinha bastante indiano. Ou seja, lá em Portugal tá com bastante imigrante, Muito. né? Bastante. E em Porto, mais ainda do que nos outros E lugares. poucos jovens portugueses, não É verdade. pouquíssimos. Mais casal madurão. Agora ele Madurão. falou, olha quanto casal maduro. Madurão. E É bem. uma cidade mais tipo interior, então. Porto. Não. Ou é Porto não, não. mais litoral, assim. É. Hum. Isso, Porto Litoral. Um litoral bom aqui de São Paulo, sei lá, ou uma cidade. Ubatuba. Caraguá. Tipo Tipo isso. Caraguá, né? Pra mais um pouco. Pra mais um pouco. Caraguá pra cima. É. Agora, interessante assim, poucos jovens. Em Fátima, até nós comentamos, porque nós pedimos para um jovem nos fotografar em frente ao santuário. E depois nós comentamos assim, olha, finalmente um jovem, né? Português, é verdade. Português. porque a gente não tinha visto ainda. Agora, os outros portugueses, assim, com a idade mais elevada, porém, o fenótipo, não é? Assim, um estado, assim, de... como é que eu vou falar? Assim, bem conservados, saudáveis, comunicativos, né? Bastante Sim, joviais, sim. pelo menos por onde nós passamos. Sim, verdade.
E depois aí em Porto a gente teve a busca pela balada, que a gente se perdeu. Verdade. Isso não estava no script. Isso é tudo na primeira noite ainda, de Porto. Na segunda, na primeira noite, a gente só ficou uma Nós noite. ficamos uma noite em Porto, porque nós íamos rumo Mas já a Santiago tinha- de Compostela. Antes então de ir pra Fátima, Nazaré, tudo. Não, Ou depois? foi depois. Depois. Ah, Fátima, vocês fizeram bate e Nazaré. volta, então voltaram. Não, a gente dormiu em Porto. Dormi em E Porto. de manhã de Porto a gente subiu pra Santiago, Ah, entendi. Aí na noite em Porto nós queríamos conhecer. pra balada. Uma Porque balada a gente pra tinha o que dançar. fazer, né? A gente vê uma A gente pessoa não ia dança. levantar cedo né? de manhã. É. Aí a gente falou, não, vamos. Aí a gente falou, mas a gente nunca viu uma balada internacional. Eu falei, pior que é. Entendeu? Aí eu ia na onda, Verdade. falando, não, pior que é, Giana, a gente vai ter que vir aqui, vai ter que conhecer uma A balada. gente conhecer, saber como que é, né? Fomos lá no centro, onde tinha as baladas, e lá é muito famoso por ter balada, né, Ah, é. Giane? É, bastante. Monifa, vai ficar pra próxima viagem, porque a gente quer ir muito Só que nessa foi, balada. lembra que foi semana? Calhou de ser no dia de Dia de semana não Ah, tinha tá. Nós pesquisamos uma balada assim, um lugar bacana, porque quando você pesquisa, você vai encontrar todo tipo de balada. É, Aí nós pesquisamos um de acordo com o nosso costume, com a nossa Que a gente cultura, gosta, nossos valores e tal, nosso gosto. Uhum. Só que nós esquecemos que era dia de semana. era domingo, Giane. Era segunda. domingo, né? Era Segunda-feira. Segunda-feira. Eu sei, Era gente, que a segunda. gente não achou. Era segunda-feira, não E achamos. assim, até deve Não existir balada, até deve existir Monifa, É. mas pra quem tá lá e sabe. quem tá lá e sabe, É, é. pra quem tá de fora, tá ali É, correndo. aham. A gente entrou no meio de um monte de beco. Bem estranho. Muito super estranho As de noite, as doidas. É, bem Se estranho. o padre não sabia, hein? Se o padre sabe disso, então ele vai verdade. chamar a gente de doida mesmo. Monifa, a gente entrou. Aí tinha umas meninas assim, a gente ouviu elas falando alguma coisa, ai, vamos dançar, não sei o quê. Gente, vamos atrás dessas meninas. Aí eu segui as meninas e tinha uns negócios em construção lá. Dali a pouco as meninas sumiram, acho que aquelas Sumiram. meninas foram abduzidas. Até hoje a gente não achou sabe mais. onde elas foram parar. É verdade. Não foi, É Janine? verdade. Aí a gente viu umas lojinhas, porque sabe a Dori, que fala assim, ó um brilho lá, era eu e a É Giane. verdade. E a gente via, olha Giane, um brilho lá. Eu falava pra ela falava pra mim, a gente ia. Verdade. De repente, Monifa, a gente não sabia mais onde estava. E você sabe como que eu descobri onde estava o carro? Graças à minha militância. Por quê? Foi. Não, pode ir. Foi. Porque aonde eu deixei o carro, em frente, tinha um lugar que falava sobre escravidão, sobre a questão do nosso olho, né? Também tem a ver. Tem a ver. Aí eu vi a loja e falei, nossa, gente, que absurdo. Olha isso aqui, falando sobre escravidão. Fui e tirei uma foto da loja pra depois mostrar pra vocês, pro pessoal. É verdade. Olha isso aqui, que absurdo. Aí tirei a foto. E aí quando a gente, eu não sabia nem onde era, não tinha como ali, onde a gente tava, não dava. A Depois gente pesquisou o nome da loja. Aí depois eu pesquisando na loja e aí Achou, onde foi isso catava, mesmo. aí foi onde a gente achou. Foi onde a gente se achou. Agora Já pensou? não vamos pular uma parte. Ah, Aí nós não encontramos essa balada porque nós queríamos fazer um intercâmbio de dança, entendeu? Dançar, É, porque eu amo dançar e a Graça também, e ver como que são, né? Como que as pessoas dançam lá. costumes. Aí não deu certo. E aí nós fomos para as lojas. é, E aí foi. nós entramos A numa lojinha. loja, onde nós compramos alguns mimos, né, algumas lembranças, onde o comerciante, ele era indiano, e aí ele olhava para a Grazi e falava assim, eu gosto de dançar. Aí eu olhava para ela e falava, eu gosto de dançar, e eu acho que ele queria dançar com ela, e ficou nessa pegada toda aí, entendeu? No meio da E loja. a gente perguntou Perguntou se se tinha. eu sabia onde tinha uma É, balada. E a verdade. gente meio que naquela coisa do português, meio inglês, bagunçado. Aí ele só entendeu que a gente queria ir na balada. Aí ele olhava assim pra mim e ficava assim, me É olhando. verdade. Eu gosto de dançar, eu gosto muito de dançar. Eu, mano, o que que ele quer? Aí nós compramos as lembranças, Ele quer compramos que eu os faça. mimos. Eu comprei naquela loja como é que chama? Um Sharp. Um echarpe típico português. A Grazi comprou alguns mimos também e pagamos. Na saída ele olhou para ela, em vez de dar tchau, falou assim, eu gosto de dançar. Mas não deu, não dançou para ela. Não tinha como. No meio da loja Foi bem pensou. engraçado. né? Quem Eu não sei se ele chega. queria ir pra balada, eu não sei o que ele queria. Ele era até engraçadinho, né, Giane? É. Mas não dá, meu. Eu não sabe como conseguia se comunicar. Aí eu falei, ai, Giane, eu não acredito, Giane. Mas a gente encontrar um português, né, super gatão e tal. Esse é um bom tópico, né? E questão de. As paqueras? É. Ai, meu Deus. Ou é só papo furado, história Não, furada? eu falei pra Grazi o seguinte, eu falei, Grazi,
quando nós formos para a viagem, se você de repente começar a namorar, lembra que você tem que voltar comigo. Depois você depois pede você em volta português, pra lá. tipo, sabe que eu quero Sim, voltar. Eu falei, não, eu sim. quero voltar sozinha. Aí nós voltamos, pegamos o carro, né, Grazi? E voltamos para o hotel. Uhum. Para no dia seguinte, então, logo Pra cedo, Santiago. então para Santiago de Compostela, né? Foi. E lá em Portugal tinha uns homens bonitos, né? Gatão é muito antigo, gente. Tinha uns homens bem bonitos. Tinha uns homens bem bonitos, assim. Mas, assim, de verdade, não deu tempo de fazer isso, nada disso. Monifa, Vocês estavam correndo. Monifa, né? isso aqui, ó. A gente não pagou num restaurante de boa, né? Ficamos assim, paquerando, não deu tempo. E em Portugal, não. Na França teve mais Fica pros assim. próximos capítulos. É porque assim, o que acontece? Aí nós fomos no dia seguinte para Santiago de Compostela, mas aí Santiago de Cedinho. Compostela é para o segundo capítulo, né? É Segundo verdade, momento. é verdade. E aí depois de Santiago nós voltamos rumo a Lisboa, tá? E aí rumo a Lisboa, só lembrando que no pacote da viagem não, na locação do carro, nós contratamos o Sem Parar. O Sem Parar, até chegar na Espanha, ele funcionou bonitinho. Mas saindo de Portugal, de Porto, para a Espanha, e aí nós tivemos que pagar. Porque não, na locadora disseram que o Sem Parar cobriria também aquele trecho da Espanha, mas isso não aconteceu. Aí nós aprendemos também como lidar com essa questão do pedágio lá na Espanha. Então nós ficamos lá em Santiago de Compostela, e depois nós voltamos para Lisboa. E de Lisboa, aí no dia seguinte, nós tivemos o passeio aí nós pagamos um pacote Ah, é pra verdade. Sintra e para Cascais. Então, nós fomos para Sintra para conhecer o castelo. E aí depois nós fomos para Cascais. E aí, É um lugar lindo, maravilhoso, Cascais. eu vou falar de Sintra e depois eu quero que a Grazi conte. Eu quero que a Grazi conte para vocês de Cascais, porque ela vai fazer de um jeito bem assim legal. Porque ela é de artes, então ela vai fazer, eu sou de exatas. Ela é de artes, então ela vai fazer uma encenação bem legal. Em Sintra, nós conhecemos o castelo, muitas obras de arte. É verdade. E naquele castelo, além das obras de arte, né? Que assim, eu sou assim fã, e a Grazi também, porque matemática e arte tem uma ligação muito grande, né? Porque eu trabalho matemática numa perspectiva de mundo, de vida, de letramento, de cidadania e emancipação. Algumas pessoas acham que isso é impossível, mas não é impossível. E o segredo para se gostar de matemática é aí. Então, matemática e arte, tá ali, ó, junto. E aí, no Castelo de Sintra, muita arte. E o que nos chamou a atenção, além da grandiosidade do castelo e da vista, né, do ponto de vista de onde nós estávamos dentro do castelo, de avistarmos outros inúmeros castelos, porque é muito típico de lá, né, Grazi? Tem É, bastante isso que eu ia castelos perguntar. bonitos, Tem interessantes, bastante, né? imensos, Uhum. né, espaços assim gigantescos, as cozinhas. Para os padrões de hoje, Manifa, de apartamento e casa, é assim, ó. Um cômodo deles, né, Grazi? É um apartamento grande. É verdade, é verdade. Não é, É Grazi? verdade. E aí, Uma dentro cozinha desses castelos, vocês puderam saber a história, quem Sim. ficava ali? Assim, como é um pouco rápido, né? Não dá para saber muito A até fundo, né? em função do tempo. Uhum. Mas, por exemplo, o mobiliário, muito interessante, tudo muito grandioso, majestoso, algo que eu e a Grazi comentamos bastante. Hoje em dia nós temos as novas tecnologias, nós temos assim tudo muito desenvolvido, tudo muito atual, moderno, mas naquela ocasião as pessoas eram muito boas naquilo que faziam, porque assim os detalhes, muito detalhe, não é, Grazi? Então assim, para aquela época, porque na verdade tudo aquilo também era tecnologia para aquela ocasião, porque o conceito de tecnologia ele é muito relativo. Sim, depende da A época. tecnologia não é só Pra época, informática. não é. Sim. Tudo é tecnologia, né? Tá Uma avançando régua a é tecnologia. É. Então eles fizeram uso de muitas tecnologias apropriadas para aquela ocasião.
Então eles eram muito bons também, né, Grazi? Tudo grandioso, os espaços, as camas, as cômodas, tudo assim muito bonito, muito maravilhoso. E algo que chamou assim muito a atenção, assim, a minha atenção e da Grazi, foi também a história. Rei ou príncipe que foi preso, foi traído pela própria família, né, Grazi? Foi. E ele ficou refinado. Não, rei, ele ficou, né? ele ficou, como é que fala? Refém da própria família. Trancafiado, né? Trancafiado no cárcere. Que ele não podia morrer. E para gente, uma loucura. Sempre existiu isso, né? Sempre existiu isso, Manifa. Não matavam o cara e deixava o cara lá. Era um quarto que a gente passou lá. Até a energia me incomodou. Cativeiro. Cativeiro mesmo. Cativeiro. Horrível. Umas histórias loucas. Mas é legal, né? Você poder saber do histórico, do local, saber o que aconteceu. É verdade. Porque a gente aprende só. E aí pensando, história, né? Aí tá falando aí de monarquia, de castelo, aí já viaja aqui na política. Então a política, seja na monarquia, na república, etc e tal, é política. É política, é verdade. É política. E É humano verdade. é humano. E No trancafio castelo, o na próprio cidade, pai. Trancafio o próprio pai. A família que fazia família. refém. Olha que loucura. E esse dia que a gente está falando, dia de Cascais e Sintra, eu considero, é o capítulo do livro dessa viagem, o dia da bronca. Foi. Monifa, nós acordamos levando bronca e nós fomos dormir levando bronca. Levando bronca. Aí a Giane falou assim pra mim, né? No dia seguinte do dia da bronca. Ai, Grazi, ainda bem que a gente não se incomodou com isso, né? Que a gente continua aqui de boa, bem, porque se a gente fosse levar isso pro coração, a gente tava lascado. Não ficamos a gente ia ficar muito mal-humorada. Mas bronca em que sentido? Monifa, tudo que você puder imaginar. Pra começar o dia da bronca, a gente perdeu a hora. A gente tinha marcado esse passeio de Sintra, Cascais. Esses então vocês não foram de carro? Não, a gente foi de ônibus, a gente já tinha devolvido o carro. Entendi. A gente devolveu o carro quando a gente voltou de Santiago. Isso. Aí, de manhã a gente comprou o pacote, né? Reservamos o pacote. Aí falou, 9 horas você tem que estar 20 para as 9 você tem que estar no ônibus. Aí a gente falou, tá bom, mas a gente voltou muito tarde, não essas coisas. Aí descemos lá do hotel. Aí vai tomar café, porque tem que tomar café, né? Tem que ser um café da hora, aqueles tomate bom. Olha, tomate com queijo branco, que delícia. Orégano e muitos ovos. Tudo bonitinho. E muito croissant. Maravilhoso. E muito suco de maçã. Aquelas panquecas, uma par de coisa. Aí vai comer tudo. Aí, dali a pouco a gente, vamos pegar o guarda-chuva, porque não sei o quê. Aí olhando no relógio, era pra estar lá 20 para as 9. Não, eles dão 10 minutos de tolerância. A gente olhou, 9 horas. Não, vamos buscar lá. Aí foi buscar, voltou. Acho que você pegou a capa, não, foi só o guarda-chuva. Aí voltamos, era na praça. Chegamos lá, 9h15. A mulher falou assim, com a cara meio brava. Foi uma bronca mais sutil essa, mas foi uma bronca. Mais sutil. Aí a Giane, eu não tinha entendido como bronca. Eu falei, pois põe na tua lista, que isso é bronca. Que aí ela falou assim, a mulher, então, gente, ia sair o ônibus 20 para as 9, a gente ainda esperou até 9h15. Aí eu falei assim, não, a gente esperou ainda até 9 horas, eu olhei no relógio, era 9h15. Falei, minha nossa senhora, aí a Giane já quis ficar brava, né? Poxa, a gente ia lá no negócio, aí eu perguntei pra ela, caramba, meu, não é possível que não vai ter nada, né? Ela falou, então, mas não dá, né? A gente tem horário, já deu uma bronquinha assim. Aí eu falei, tá bom. E tinha bastante gente no ônibus? Acho que tinha, a gente nem viu, porque a gente perdeu o Monifa quando a gente chegou na o primeiro, a gente perdeu. A gente pegou a gente. Eu não acredito. Meu Deus, nós perdemos o primeiro. E como vocês foram até lá? Aí, o que a gente fez? Aí, né, articulado. Aí chegamos lá falando, como é em português, muito mais fácil conversar. Eles deram uma bronca lá, eles deram uma bronca, mas a gente, aí eles falam meio diferente da gente, mas dá pra entender. Aí ela foi e falou assim, aí eu falei, mas que mais que você tem de passeio? Aí ela falou que tinha um passeio por Lisboa, de ônibus, com ônibus abertos. Até coloquei umas fotos aqui também. A gente foi nele, levamos chuva na venta, mas tudo bem. Aí a gente foi lá. E fomos em seguida ela falou, tem um aqui que é de 5 horas o passeio todo, que dá pra vocês irem hoje. E aí ele sai daqui 1 hora, tipo 1 hora, 2. Aí ela pegou e falou assim, então vamos nesse, Gênia, a gente vai nesse daqui de Lisboa, depois a gente volta, almoça lá no nosso vizinho, e depois dá tempo da gente ir, que era tudo bem pertinho, né? Tá bom.
Aí pegamos esse, fomos, voltamos, fomos almoçar. Estamos lá almoçando, fomos almoçar, não é, Higiene? Foi. Aí quando chegou lá na hora do almoço, era tipo 12h30, eu falei, a Giane número 2. Não, a Giane quis subir no apartamento para fazer alguma coisa, eu não me lembro o que é. Aí eu lembro que eu falei, ô Giane, nós vamos perder o outro ônibus de novo. Aí ela, não, vambora, aí descemos. Quando chegou lá, chegamos no nosso amiguinho lá, que era um carrasco, mas era nosso amigão, nosso amiguinho. É carrasco. Aí chegou lá embaixo, fomos almoçar e falou assim, a gente quer esse. Aí primeiro que demorou uma vida para escolher o que queria, tá bom, dali a pouco demorou, Gênio, vamos logo, porque a gente tem que chegar lá, senão você viu que eles não iam embora, eles não esperam a gente, não, tá bom. Pedimos, dali 10 minutos que a gente pediu, a Giane chamou o homem. Que hora vai sair que a gente tem passeio? Aí ele, ué, vocês acabaram de pedir. Eles não têm essa de agradar o cliente, não. Acabaram de pedir. Fala assim, ué, vocês acabaram de pedir, você tá me apressando? Aí a Giane já abriu os olhos desse tamanho. Falei, Giane, outra bronca nós levamos. Aí eu peguei e falei assim, aí desencadeou. Depois dessa bronca caiu, não pagava mais. Mas o primeiro passeio era pra onde? Era pra Sintra, Castrais e mais 2 lugares. A gente foi o manhã, histórico. o manhã é assim, o primeiro passeio foi o Centro Histórico de Lisboa, que é aquele ônibus aberto. Tem 2 andares, então você pode optar, ou você fica embaixo ou em cima. Então, no primeiro momento, nós fomos embaixo. E aí depois nós descemos achando que aquele mesmo ônibus iria esperar para nos levar para os outros lugares, mas não é assim, são circulares. Boa, gente. Ai, Aí lá, é. aí depois tem que tomar outro ônibus. É um ônibus que vai passando, e aí você tem que pegar o que passar, senão Isso. você pega o próximo. Mas aí foi legal, por quê? No primeiro momento nós não curtimos muito, porque nós nos achamos assim, é meio que jogado. Abandonada. Mas depois, aí veio outro ônibus, né, Graça? Foi. Aí tinha parado de chover, nós ficamos no andar de cima e aí nós podemos curtir muito legal assim, a paisagem. Fizemos vídeo, gravamos e estava bem mais tranquilo. Aí depois disso foi esse almoço que a Graça acabou de relatar. E aí depois do almoço, então nós fomos para Sintra, que é onde nós conhecemos o castelo. E depois do castelo, nós paramos para comprar alguns mimos numa loja. E aí nós atrasamos um tiquinho. Mas só que foi o seguinte. Atrasamos só um pouquinho. E aí nós chegamos um pouquinho só, qualquer coisa, atrasadas no ônibus, porque o próximo local, então foi Cascais. Aí a Graça vai contar, quando nós chegamos no ônibus, o que aconteceu, hein, Graça? Por que bronca? Não foi só essa bronca não, ela tá pulando a bronca. Lá em Sintra, a gente passou nessa loja pra comprar mimo. Uma loja cara, gente. Cara, tipo assim, caríssima. um pano que a Giane viu que ela queria comprar era 60, né? 60 euros. 60 euros. 60 euros. Aí a Giane falou assim, Bordado. assim? Uma toalha bordada, 60 euros. 60 O euro euros. a 5,50 aproximadamente, né? A média, né? 300 e pouco um pano. Gente, uma não pagando 60 reais nem aqui. Não, né? pelo amor de Deus, Imagina um pano de prato. Um pano de prato grande, Pelo amor de bordado. Deus. Eu não sei quantos fios, sai pra lá com seus fios. Aí tá, aí a verdade. Giane tá lá, ó, em outra loja que a gente tinha ido, a Giane com a mochilinha. Eu falei, dona Maria Giane, você toma cuidado com essa mochilinha, que ela quase esbarrou no verdade. negócio. Aí eu dei um empurrão nela, falei, calma com essa mochila. Ela, ai, Graça, que eu não tô acostumada com Eu não tô mochila. acostumada com mochila, só com bolsa, assim, mais Então você social, põe ela sabe? pra frente, você toma cuidado, beleza, isso foi um feedback. No dia seguinte, o que ela fez, gente, nessa loja caríssima? Caríssima. Quebrou. Tudo era caro lá, tudo. O bom dia era caro, porque a gente deu bom dia, as pessoas vão responder. É verdade. Mas enfim. E outra coisa que a gente aprendeu um truque, né, Giane? Lá em Fátima a gente aprendeu um truque. Quando eu começava a conversar, era firme. Sem mostrar os dentes. Tem que ser você mostrar os Bom dentes. dia. É menos Brasil, Bom mais dia. Europa. A gente falou, Graça, presta atenção, a gente é mais séria, e depois elas vão se soltando, Mostrar os aí a dentes. gente se solta. Aí a gente Porque ganhava, se a a gente gente soltava. chega ainda, aí Já ninguém dá valor pra dá gente. valor. A gente vai aprendendo, a gente aprendeu com eles, aí tá bom. Aí nessa loja aí caríssima de Sintra, Giane, com a mochilinha dela, plaf. Um imã de geladeira. Gente, ela demorou assim, plaf. O imã de geladeira 35 caiu. reais. Era 6 reais ou euros. Isso é 6 6 euros. euros. Imã de geladeira. Mas quebrou? Caiu, quebrou? Lascou tudo no Quebrou chão. e eu já disse assim, ó, vou pagar. A Jane já falou, vou pagar. Vou pagar. Aí ela continuou lá, com o sorvete na mão. E a Graça levava um brava, sorvete, já ficou eu chocada.
Eu já bravo. Por causa da postura da vendedora. Ah, gente, pelo amor de Deus. Eu Mas vi aí um ela- sorvetinho na Ela mão. deu bronca por conta do negócio que quebrou? De tudo. Não, Ó, primeiro que ela é. mal falou com a gente, já não gostei. Aí depois a gente mostrando as coisas assim, quebrou E eu, coisa. aí eu falei, eu pago. Aí eu tô com um copo de sorvete aqui e com a mão aqui no pano caro. No pano No bordado caríssimo. caro. Aí a Gra já não gostou da reação dela quando eu, sem querer, deixei cair o e-mail. Eu falei, eu pago. E aí ela falou assim, cuidado. Aí eu falei, não, mas tá longe. Aí a Gra ficou brava e saiu da loja. A Gra já não quis mais ficar na Ah, loja. gente. E eu fiquei lá e ainda comprei umas coisinhas, né, Gra? Foi. Não, e ela na hora de passar 60 euros, aí a gente falou, não, aí não. Não, aí não. Aí não. Aí eu peguei Tá só o que eu mentira. achei que valeria a pena. 300 reais? Como que é? Gente, 60, 300 reais, Gra. Às vezes um pão de prato. Aí pagamos e fomos. Aí pro eu falei, ônibus. Jane, pelo amor de Deus, quando eu olhei onde estava o ônibus, eu falei, É, Jane, tem pelo amor de Deus, não tem mais ninguém na fila do nosso ônibus, vamos Foi. embora. Eu falei, eu vou indo pra guardar lugar. Cheguei lá, só faltava quem? Eu e ela. Só a gente. Só nós entendeu? duas. Aí a menina deu uma risadinha assim, né? A menina que falava lá A- espanhol, a- a o menina guia. guia. Ai, desculpa, tá? Minha amiga tá vindo, só um minuto. Aí eu entrei, sentei uns olhares assim, Eu entrei primeiro, né? Eu entrei primeiro. Foi você? É, nessa foi. Depois Ah, nessa foi, foi. Ah, é depois verdade. foi Foram você. 2 vezes, é. Aí, Duas vezes, é verdade. gente, Bem lembrado, foi. sabe o que tá me lembrando disso? Lembra quando a gente foi pra Florianópolis? E aí a gente fez uma parada, não sei, que a gente foi de ônibus, né? Aí a gente parou tipo no grau, sim, não lembro? sim, pra comer. E aí quando a gente foi voltar pro ônibus, não, a gente tava lá no grau, e aí começou uma voz, aí começou a falar os nossos nomes, falou Graziele, Nazário, falou o nome do Nicolas, falou o nome de todo mundo que tava ali com a gente. O ônibus de vocês está indo embora. Aí a gente se olhou, vamos embora. Então isso já é o caso Já é uma recorrência. Porque quando eu fui pra Itália, aconteceu a mesma coisa. A mesma coisa. Acharam ruim porque eu ia atrasamos também. Na Jana, agora ela Ó, já era. A gente chegou no ônibus, todo mundo de cara feia. olhando a nossa cara, Foi. falou nossos nomes. Ainda ficou sabendo a Gente, gente, ué, o que aconteceu? Aí, Grazi, é verdade. Aí você entrou primeiro no de Sintra, que estava indo pra... pra Cascais. Cascais, tá. Tá bom, vamos pra Cascais, gente. Eu vou justificar Cascais. Que lugar maravilhoso, incrível, lindo, hipnotizante. Entendeu? É lá o negócio do oceano, que eu até postei umas fotos, vou postar aqui, vou postando aqui de novo. Santuário ecológico. Ai, né? gente, É bom ir tão colocando as lindo. fotinhas. É um vou lugar colocar. imaculado. É um lugar imaculado. Nossa, é muito lindo. Muito, muito lindo. Maravilhoso. Aí a gente ficou lá hipnotizada, fizemos oração, fizemos, né, Ação de vídeos. graças, tudo. Fizemos tudo que a gente tinha pra fazer ali. Declamamos outra um coisa. trecho. Ah, é verdade. Eu declamei um trecho do Alguma poema coisa que você de atrasou. Camões. É Da verdade. beira do mar, maravilhoso, entendeu? É verdade. E aí, a gente não prestou atenção, não estou culpando a menina, óbvio, né? Ah, não, a gente não prestou atenção no que a guia falou, de quanto Verdade. tempo a gente ia ficar lá. Então, tipo, eu não fazia ideia de quanto tempo a gente ia ficar lá. Aí ela falou assim, ah, se vocês quiserem vão no café, tem um café bem legal aqui, não sei o que, blá, blá, blá. Aí eu falei, então tá bom. Monifa, quando a gente olhou assim, a gente foi subindo. Ai, Jane, a gente bebe O café, o café. Lindas. Ai, vamos tomar um Plenas. café, né? Porque eu não sei Esquecendo o quê. da hora, esquecendo do Monifa, tempo. quando a gente subiu, não tinha ninguém do lado do ônibus. O que eu pensei? Tá todo mundo tomando café. É. Menina, quando eu tô passando direto do ônibus, a gente tá indo pro ônibus, a Giane na minha frente. Aí quando eu nem vi a Giane subir no ônibus, eu só vi a guia me parar e falar assim, vamos, a gente só tá indo. É fácil de reconhecer, né? Ver a menina com a mulher no cabelo rosa. Falou, não, essa aqui daqui. nossa, é verdade. venenosa. Aí a Giane já tinha entrado no ônibus, né? Aí eu falei, como assim? Já é pra gente ir embora? Ela, vamos embora. A mulher falando, pelo amor de Deus. Aí eu, meu Deus, quando eu entrei, Eu já as tava caras tomando feias. bronca, né? Eu tava tomando bronca. A Jane já tinha levado a bronca dela, que depois a gente se comunicou, ela falou que ela levou a mesma bronca que a minha. Gente, um tiozinho, Monifa, americano, do jeito que ele falou. Ele fez assim, ó, eu não sei o que ele falou, sei que ele fez assim, assim pra gente, ó. A gente até quando pra dar bronca, a gente faz assim agora. É um meme agora. Ele fez assim. Aí eu falei assim, Jane, o que é isso? Aí a gente ria. 2 horas, será? Ele fez assim, aí eu falei pra gente, tem 3 opções. É. Uma, As duas as duas, a segunda, atrasaram 2 vezes. atrasar 20 minutos, 20 minutos. ou 2 atrasar 2 vezes.
vezes. Não, aí eu falei, meu Pronta. Deus, o que é isso? É meme, virou meme. Eu falei, meu Deus do céu, gente, eu não acredito que esse homem veio dar bronca em nós. Não, e eu fiz o quê, amiga? Aí a Falei, Giane entrou na frente e não, falou assim, sorry. 3 vezes, sorry. Eu sem graça, eu E eu vergonha, entendeu? sem saber o que a Giane tinha falado, porque eu falei, Giane, é o policial bom e o policial ruim. Eu sem saber o que a Giane tinha Ponto de falado, equilíbrio, sabe? o Minha ponto de P, equilíbrio. Sem saber nada, eu entrei, ele veio fazer assim pra mim, eu falei, vai se ferrar, vai se ferrar. Sorry, vai se ferrar, vai se ferrar. Ai, gente, eu fiquei muito brava. Quem é ele pra ficar me enchendo o saco? A mulher que não me falou. Ele falou bravo, Aí eu fiquei, Bonifa. foi, Manifa, me dando bronca. Ele nos expôs, Ah, te viu? lascar. Ele assim pra mim, ó, fazendo assim, ó, e eu, sorry, toda sem graça, essa daqui vai se ferrar. Vai se ferrar, eu fiz pra ele. Não sei se você entendeu, não, mandei. Aí depois eu sentei pra Giana, eu falei, Giana, eu mandei que ele queria se ferrar. Aí eu falei sorry, eu falei, então tá, deu equilíbrio. Deu equilíbrio, né? Legal, né? Aí a Giane, ele fez assim pra mim, eu falei, ele fez pra mim também. Aquele tiro. Aí a gente foi pra um outro lugar que eu nem lembro. Aquele lugar a gente nem aproveitou, a gente ficou tão traumatizada, eu nem sei que lugar é. Central, não? Não, um terceiro lugar que era Nós lá. fomos pro centro, eu acho que foi pro centro de Ah, Cascais, na beira do mar. É, A gente foi pro no meio centro do de mar. Cascais, uma cidadezinha pequena, aí nós conseguimos tomar o café. Aí, a gente tomou Aí nós tomamos o café, assim, bem rapidinho, nós fomos a primeira, Com medo, já olhou as no duas relógio. primeiras a chegar É, no a gente ônibus, foi primeiro a chegar no ônibus. entendeu? Porque se ele Porque se ele atrasasse, aparecesse, ó, eu ia fazer assim pra ele. ou então assim, né, Grazi, ó, Com certeza, com certeza. Aí a gente chegou. Mas não pensei que a bronca acabou, não. Fomos embora pra Verdade. casa. Não foi, Giane? Fomos embora, descemos lá. Demorou pra caramba. Eu falei pro menino, pro rapaz lá, deixa a gente num lugar aqui. Onde que a gente queria ir? foi aquele hotel Mirante? que dava pra ver, um hotel que dava pra ver, Mirante, né, ali o E centro, era né, de perto do Lisboa. hotel, né? Era perto Aí a do gente hotel. queria aproveitar todos os momentos. Então ele tava ali com o ônibus mesmo, deixou a gente lá, na rua desse hotel, que a Foi. gente subia Esqueci bem. o nome, lugar majestoso. Uma vista de 360 graus. Ai, que Bem legal. É no alto, assim, como é que fala? Não é no topo. Mirante. É tipo um mirante. É o mirante, da mas o cidade. pessoal fala no apartamento quando cobertura. Cobertura, É. né? O mirante, a cobertura do shopping, 360 graus, assim, ó, majestoso, maravilhoso. É, bem legal. Maravilhoso. Aí a gente queria ir lá, beleza, aí nós fomos. Aí ficamos lá um tempo, passeamos no shopping, até comprei um negócio pra fazer meu cabelo, Foi. né? Porque meu cabelo tava desbotando, eu queria chegar bem bonito em Paris. E aí a gente foi lá e passamos nesse shopping. Ficamos, aí a hora, né? A hora só correndo. E a gente lá, como se fosse, não houvesse amanhã. Eu tenho a impressão que lá, eu não sei se é por conta do fuso horário, que são 5 horas na frente daqui, 5 horas. passa muito rápido, Muito Monifa. rápido. Uhum. Tipo, passa muito, muito rápido. Você Muito tem rápido. essa impressão, sabe? Não sei se é só impressão. É, não, acho que como vocês estavam conhecendo, primeira vez, queria parece conhecer que o tempo tudo, não dava, parece né? que era muito rápido. Não dava pode tempo ser de isso verdade. mesmo. A E agenda é aí- cheia, né? Agenda super cheia, a gente Super não cheia. parava. Aí, beleza. Aí voltamos, eu falei, Giane, vamos direto comer, né? Pra gente deitar. Aí a Cansada. Giane, ai não, vamos deixar essas sacolas lá. Tem que ter, porque a gente tava cheio de sacola, Cheia de né, sacola, Giane? muita Porque sacola. qualquer lugar a gente ia no mercado, aí qualquer coisa É. ficava aquele monte de sacola, gente. Nem, Graça, vamos lá nas sacolas, tipo 10h30, 11 horas. Aí Da a gente, noite da já? noite. À noite. É, Meu tipo, Deus. muito tempo, assim, né? Aí nós fomos, aí fomos até lá em cima. Aí aquela coisa, escova os dentes, né? Faz alguma coisa, né? Sempre tem o que fazer. Tá bom, dali a pouco descemos, era tipo 11, 11h30, quando a gente É desceu. tarde, bem tarde. Não era? Era tarde. Quando a gente chegou lá, isso é o tiozinho, tá? Nosso amiguinho, que já O tinha mesmo dado bronca amiguinho, pra é. gente de manhã. De manhã, por conta do macarrão que demorou, enfim. Aí tá É. bom. Quando a gente chegou lá, Boa noite, né? boa primeiro? noite. A gente chegou, oi, todas felizes, porque a pizza era gostosa, a gente tinha comido a pizza no primeiro dia. Aí a gente, oi, tudo bom? Aí ele fez assim, pede logo, que nós já vamos fechar a É cozinha. verdade. Pede logo e já tá Amiga, fechado. Jesus. Falam desse jeito. Eles não têm esse negócio de cliente vai ficar bravo. Eles falam, De mano, jeito se você nenhum. quiser comer, o problema é seu, eu vou embora. Tipo assim. Você não tem razão. Sim, Lá que a gente você não tem razão. Aí ele pegou e falou assim, pede logo. E assim, tipo, muito agressivo, assim, Agressivo, sabe? né? Eu olhei pra cara da Giane, diante do que a gente tinha sofrido, de Já tava Foi risada. limite. nós morremos de Foi rir. risada. Foi Aí eu risada. falei assim, Giane, tia da bronca! Aí começamos a risada. rir. Aí o que aconteceu? Demoramos mais ainda pra pedir, porque a gente não pagava Eu falava, nada. gente, mas depois, sabe o
que eu acho? Eu acho que depois ele se deu conta. Porque depois ele suavizou. Ai, ficou E bem falou, melhor. Ficou Não bem pode bonitinho. o café. Não, pode tomar o café tranquilo. Foi, É verdade. mesmo. Ele Eu acho que ele se deu percebeu, conta. né? Eu acho que ele se deu conta. E como a gente não crespou, eu não sei. Eu acho que foi o universo, porque já tava, né, suavizando, falou, mano, elas não caíram nisso, elas continuaram. Mas que bom, firmes né? no Que vocês voo. não pegaram as coisas. Não, Verdade, não, porque a gente ficou o dia inteiro e a gente falou assim. Foi bronca o dia inteiro, Foi verdade. o dia inteiro, gente. E aí eu falei assim, não. O dia da bronca. O dia da bronca. Foi 14, eu não vou esquecer. Foi 14 de setembro. Foi, né? 14 de setembro. Eu falei, Grazi, eu não esqueço mais. É aniversário da minha sobrinha Mariana. Dia da bronca. E aí, eu tava até fazendo uma análise com a Jane. Eu falei, Jane, a gente chegou aqui, quando a gente saiu, era tipo 9 da manhã, que foi quando a gente foi até lá. A gente olhou pra ele, porque era do lado, ele estava aberto atendendo o pessoal da região que tomava café, entendeu, Manifa? Verdade. E aí, na hora do almoço, ele estava lá. Trabalhadores, E né? aí, 11 da noite, ele continuava lá, A o mesmo mesma senhor. Então, né? Então, tipo assim, é o dia inteiro, num dia de semana. Se você coloca 8 da manhã até as 8, 12, É mais de 12 horas, né, Jane? umas 15 horas. É muito tempo trabalhando para as É surreal. duas mocinhas. E é um comércio pequeno, né? Pequeno, é. Então tinha ele, deve ser familiar, né? Eu Provavelmente. creio que sim. O Grazi, eu acho que é legal também ressaltar que a comida é de uma qualidade muito boa e um preço bem isso que legal. É verdade. Em Portugal você consegue comer bem e pagar um preço Bacana. bem justo, legal, né, Grazi? Justo. E as porções são grandes, né, Grazi? São Qualidade. grandes. A pizza lá, uma pizza bacana, grandona. E esse dia a gente comeu uma inteira cada uma. A Jane Uma falou inteira. assim, a Jane, uma inteira assim, brotinho, sabe, Ah, Jane? tá. Não, mas é um Ou, broto sabe? grande, né? Mas é um broto grande, não é pequenininha Tá, não. É braço uma grande, assim. grandona bonita, tem até foto dela, até tirei foto. Muito linda. A gente pediu meio a muito meio, aí ele até colocou metade de uma pra cada. Ele falou, vocês vão pedir 2 sabores pra dividir? Ele já tava nosso amiguinho essa hora. Já tinha Aí ele colocado. foi e trocou. Então um atendimento bem bacana. E ó, só pra vocês terem uma ideia do chopp. Esse dia eu tomei um chopp. Eu tomei chopp todos os dias lá em Portugal. Pai disse que eu não tomei nada. Eu fiquei de boa. E eu suco porque eu não bebo. Só tenho tamanho, eu não bebo. Só suco. Mas aí o chopp era 90 centavos. 90 centavos. 90 euros. centavos de euros. Entendeu? É. Então assim, não era nem 6 reais. Não era nem. Verdade. Entendeu, Manifa? Um copo Aí, grande. um copo grande, normal. Então eu falei, Bem Jane, o barato, chopp tá de boa, dá pra tomar tranquila. E a comida também é um preço justo, assim, Preço um preço legal. legal e uma comida muito gostosa. E lá é parecida com o Brasil no sentido de arroz, sabe, feijão, Porque a mistura e gente pegou, né, meio que essas tradições. tal. né? É verdade, como que eles... Então vocês já E a estavam mais Grazi, acostumadas. a Grazi no chopp e na carne. E a Giane no suco e vegetariana no carne. Ai, Então assim, bem diferente, bem diferente. Mas eu nem comi lá, a gente comeu carne lá? não? Teve dia que comeu. Ah tá, teve um dia que comeu, Teve. verdade. Mas você é vegetariana mesmo? Eu sou. E aí você sentiu essa restrição lá? Ah, não, normal. Muito queijo, né? Ovo. É verdade. Queijo, Ah, ovo, sim. tomate, né, Grazi? É. Bem tranquilo, né? Lá tem bastante coisa. Agora o Bastante bacalhau eu não variedade. resisti. O bacalhau aí eu já... É, aí eu bacalhau. quebrei por conta de Mas provar lá o o que eu bacalhau, né? comi foi bacalhau, teve aquele dia. Ah não, aquele dia foi em Santiago. Lá a gente comeu mais pizza. Pastel de Belém. comemos, pastelzinho Muito pastel de Belém, né, Grazi? Comemos, Bastante. lá tem. Muito maravilhoso. Tem uma sobremesa que a gente comeu lá também, que é aquela de laranja. É um tipo quindim de laranja, de né, laranja Grazi? e coco. Isso. Que delícia! E uma coisa que a Jane comentou também, que lá eles não tem muito açúcar nem muito sal, É. sabe? É tipo bem equilibrado lá. Nossa, eu achei que a comida deles era mais salgada do que Não a é, nossa, Jane. não? Ou não é, Manifa. É bem leve. É bem leve. Bem leve. O sal é bem da hora. E esse bacalhau que eu falei de Porto, que bacalhau, gente. Bom demais. Que bacalhau. Ele tinha uma cobertura assim, tipo com castanha, É. sabe? Com castanha. Diferenciado, Eu adoro, verdade. uma delícia. E tinha um arrozinho, então, tipo, muito parecida com a nossa Parecido. comida. Nada tão diferente. né? Não, bem da hora mesmo. Bem E o gostoso. quindim, uma coisa legal assim, é que a laranja, ela quebra um pouco aquela coisa do gosto de ovo, né, Grazi? Né? A laranja ela dá uma quebrada, É. né? Mas é bem, Verdade. bem... Outra coisa, abacaxi como que é mesmo que eles chamam? Você lembra? Abacaxi Tem um é. nome diferente. Ah, em Portugal? Você lembra? Ah, é um nome É porque eu vi um nome engraçado. diferente, eu queria provar coisas diferentes. E aí eu pedi um suco e depois eu descobri que era abacaxi. Isso aconteceu em Portugal e aconteceu também na Espanha. O abacaxi em Portugal tem um nome que eu não me recordo.
E na Espanha tem um outro nome, mas na Espanha é pinha. 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 Na Espanha é ok. Agora Portugal não Mas lembro. Portugal é um outro Não nome lembro. diferente, é parecido com alcachova, né? Um nome assim diferente. É um nome assim. E a questão do idioma é mais parecido, mas tem essas palavras que a gente não conhece, tem até Tem. algumas coisas que É. pra ele é a mesma palavra, mas pra eles tem um outro significado. Tem. Mas foi tranquilo de entender. Olha, de o se idioma comunicar. foi bem tranquilo em Portugal, porque eles falam algumas coisas estranhas e algumas coisas a gente fala e eles ficam, eu não entendi. Uhum. Né? Igual o café da manhã, para eles é Recíproco, pequeno né? almoço. É pequeno almoço o café da manhã. Eu já Pequeno tinha almoço. entendido que era pequeno almoço. Aí quando eu falei pra ela, então o café, ela, não, mas o café é o pequeno almoço. Pequeno almoço. Então algumas coisinhas assim que mudam, que diferem. Agora eu lembrei aqui de duas curiosidades. Eu não sei se é curiosidade. Para nós brasileiros eu penso que sim. Quando nós chegamos em Lisboa, nós fomos numa feira do livro. Uma feira grande, eu não me recordo, você se recorda, editora? Não. Uma feira assim Eu acho que era gigantesca. várias, não era várias, era só uma editora. Não, era uma só. Uma editora assim grande, bastante famosa lá para eles, né? E assim, com muitos estandes. E aí eu comprei um livro e não tinha ninguém para receber. E aí eu perguntei para o estande ao lado, para uma pessoa que estava no estande ao lado, onde é que eu faço o pagamento? Aí a pessoa disse assim para mim, ó, você desce essa rua aqui e lá embaixo, o caixa é lá embaixo. Ou seja, vários estandes sem ninguém para cobrar. Alguns estandes tinham, né, Grazi? Tinham pessoas, outros Sim, não. tinham pessoas. Você Se você quisesse sair com o livro, sem não, pagar. normal. E aí você desce, né? É bem interessante, né, Grazi? E aí você paga bem mais adiante, assim, sabe? Essa é uma curiosidade, achei bem interessante. Então, isso nos remete a uma reflexão sobre segurança pública, sobre educação Verdade. e tantas outras coisas. E aí vão falar assim, mas a questão é que o brasileiro tem uma cultura assim. Não é tão rasa essa discussão. Isso envolve uma questão político, pedagógica, sociológica, antropológica. Não dá para fazer julgamento do brasileiro em função disso. E nós não podemos cair nesta armadilha. Porque o brasileiro tem essa questão do roubo. Não, existe todo como é que eu falo? Um cenário, uma história. Não é tão simples assim. Uma realidade, né? Não é assim, tá? E uma outra curiosidade também, Monifa, foi em Braga, houve um manifesto, eu acho que foi em Braga. Em Portugal ainda. Portugal ainda, houve um manifesto onde as mulheres portuguesas, elas se manifestaram contra as mulheres brasileiras, porque elas dizem que as brasileiras têm o hábito de roubar os maridos delas. Gente, é um termo bem machista. Elas ficam bravas. Uma menina que contou pra nós. Eu e a Grazi não estou falando que somos musas de maneira alguma, eu estou falando da nossa nacionalidade. Nacionalidade, não estou falando de beleza aqui. Tudo bem que a nacionalidade, ela tem relação com o fenótipo. Sim. Ainda que o brasileiro seja o resultado de uma miscigenação. Mas nós temos um fenótipo, que é resultado dessa miscigenação. Então, quando eles olhavam para mim e para a Grazi, e eles já falavam assim, brasileira, isso nos 3 países. Então, assim, quando nós chegávamos em alguns lugares, assim como os portugueses, então as portuguesas sabiam que nós somos brasileiras pelo idioma e pelo nosso fenótipo, né? Rosto, corpo e tudo mais. E aí elas ficavam mal-humoradas. Acreditem se quiserem. Deus, que loucura. Então rola um ciúme muito grande. Eu constatei isso com ela e ela constatou isso comigo. Eu não vou entrar em detalhe. O porquê e como, não precisa. Mas aconteceu isso, né? É porque nós temos um fenótipo físico muito parecido. Então, assim, as pessoas falavam portuguesa, né? Então, assim, isso chamou bastante atenção, né, Grazi? Então, esse encontro das mulheres portuguesas com relação às mulheres brasileiras que tem fama de quem vai roubar o marido delas. Não roubar não, porque ninguém rouba nada, né, gente? Por favor. Até porque ninguém é de ninguém. Ninguém é de ninguém. Essa é a verdade. É isso E aí, mesmo. sabe o que a gente esqueceu de falar? Da sua situação com a internet. Boa lembrança, Monifa. Obrigada. Boa lembrança. Pra já... Eu fiquei bem chateada com a internet. Eu fiz vários vídeos
porque eu cheguei lá, assim como a Giane, a gente se preparou, então nas vésperas a gente falou da internet. Eu entrei em contato na TIM, fui até a TIM do shopping, porque eu não estava conseguindo por telefone, fui até lá, ele não, liga no telefone, liguei na frente dele e a menina foi e desbloqueou, ativou lá a TIM Internacional. Aí eu tenho um plano TIM, ele falou, se precisar, talvez você vai ter que pagar alguma coisa a mais. Eu falei, não, tudo bem, o que eu quero é ter. Quando eu cheguei em Portugal, Manifa, já não tinha mais internet. Não conseguia falar com ninguém. O tempo todo lá, você não conseguiu. O tempo todo, eu fiquei desesperada. E aí passa várias coisas pela nossa cabeça, sabe? Primeiro que eu tinha me preparado, a gente já fica brava. Mas eu falei, não vou estragar o meu passeio por causa desse problema. Aí a Giane começou a rotear pra mim. O da Giane deu certo. O da Giane, é claro, ela fez o mesmo procedimento que o meu e deu certo. Não tive problema nenhum. Então, assim, quando eu liguei pra TIM de lá e falei assim, olha, eu estou em Portugal, não consigo e tal, a menina foi super grossa e ela falou assim, mas a TIM é uma operadora nacional e você é brasileira. Tipo, ela tava falando óbvio, sabe, num lugar, e eu falei, e eu estava longe da Giane, foi quando a gente foi em Fátima, e aí eu falei, gente, eu estou sem lenço, sem documento, num lugar estranho, sozinha e sem internet. Então isso é muito sério, muito perigoso, porque na questão prática mesmo, né? Não é só conversar com a família, conversar com a família também. Segurança, né? É segurança, gente. Segurança. Como que eu ia fazer, Manifa? Aí a gente tava longe de mim, porque eu falei, você fica aqui, eu vou estacionar o carro e já volto. E a gente esqueceu naquele momento que ela tava roteando pra mim, tanto que ela tava me ligando no WhatsApp. Verdade. Pra me encontrar. Eu falei, gente, eu fiquei muito, muito nervosa, chateada, mas aí a gente começou a controlar essa coisa de como resolver o problema. E aí eu falei, e já estou mudando de operadora, já mudei praticamente, mas eu não quero mais ficar com E por que eu falei isso? Aí meu filho falou, ai mãe, não precisa ficar falando disso porque pra ti você é só mais um número. Eu falei, então, mas eu preciso falar para as pessoas que estão tendo a intenção de viajar e que tem também essa operadora, que elas não estão seguras com a TIM, entendeu? E fala mesmo o nome da operadora porque a gente merece respeito. E aí, Monifa, A gente paga, né? A gente não paga, não é de graça. E ela falou, você não está no Brasil, fora do Brasil você tem que pagar muito caro. Eu falei, minha filha, não importa quanto eu tenho que pagar. Então vocês avisam como que funciona a situação. Olha, foi muito triste, muito difícil esse problema, sabe, Monifa? Aí depois a gente viu uma pessoa que viu o meu vídeo, até a sua tia Bianca. Ela que me falou. Ela colocou pra mim no meu Instagram, no meu stories que eu gravei, que tinha um cartão que eu podia comprar e ter internet internacional. Aí eu fui e estou perguntando, pedindo informação no metrô. Não, a gente ia no metrô, né? De Portugal, que a gente ia lá para um lugar lá quando a gente saiu do aeroporto, que foi a gente foi deixar o carro. Aí eu perguntei, aí eu tô lá, fui fazer uma informação, aí o menino perguntou pra mim se eu não queria o cartão da internet. Na Praça do Comércio, né, Grazi? Aí eu falei, nós Praça fomos do lá. Comércio. Aí eu falei assim, ai, gratidão, universo, já falei, ai, que bom. Até tirei foto desse menino, Tirou foto, né? é verdade. Tirei foto. Eu fiquei muito feliz, falei, gente, é verdade. Aí olha que coisa, né? Eu já tinha pago, porque simples, essa menina, né? super... E Foi por que ela não simples, me né, falou, né? Por que ela não falou, olha, Graziele, não atende aí, compra o chip. Ela ficou fingindo que eu era a pessoa errada. E aí ela falou assim pra mim, você vai ter que colocar crédito. Eu já tinha pago, porque eu tenho plano da TIM. Aí ela falou, você vai ter que colocar mais crédito. Aí eu coloquei R$60 de crédito. E aí eu tive que comprar esse cartão que era 10 euros. Ou seja, eu coloquei mais 60, entendeu? Para poder ter direito à internet. Assim, são gastos que não estão no orçamento e são gastos desnecessários, porque eu já tinha me organizado. Sim, Tem a segurança, né, Grazi? O Waze, então, nós assim, precisamos do a Waze. gente precisou do Waze, a gente né? precisava se É encontrar. sério. Então, é muito sério isso e é uma coisa que a gente tem que ficar atento. Ver de verdade se a sua operadora atende mesmo isso. Isso é importante. E a TIM vai se lascar, porque isso não se faz, entendeu? É isso. E o nosso pensamento é assim, olha, como eu uso Claro e ela usa TIM, usava, agora eu usava. vivo. Então, qual foi o nosso pensamento? Interessante, prestadoras diferentes, porque se der problema em uma, olha só, tem a outra, né? Mas não que você seja obrigada a levar em consideração isso. Não, né? a gente Porque fez em isso por precaução. Porque em alguns momentos, mesmo funcionando Claro,
Foi difícil. Não, eu tinha que ficar, eu parecia mascote da Giane, não podia ser. A Giane saía de perto de mim, Giane, onde você tá? Porque eu tinha que, entendeu? Responder, comunicação. Aí ia gravar umas stories, aí eu teve até um stories que eu gravei, super triste, com raiva. Aí eu falei assim, estou gravando, mas só vou postar quando a Giane estiver do meu lado. Porque dependia dela, dependia disso. Aí eu ficava assim, toda hora que ela tava, eu tava junto, entendeu? Porque eu não podia dar nem um passinho longe, parecia mesmo a Teletubbies. Verdade. É o nosso meme. É o nosso meme, a gente tem um meme Teletubbies. Eu tô lembrando aqui uma outra coisa que eu achei bem legal, assim, foi você, além dessa questão da história, do passeio e tudo mais, do lazer, a lembrança. Porque quando você vai para um lugar onde você sabe que você tem suas origens ali, e aí você passeia, você curte, e você ao mesmo tempo reverencia os seus ancestrais, porque nada é por acaso. Então é um resgate assim cultural, espiritual, de história. E além disso também uma coisa que eu achei bacana assim é você saber mais sobre alguns poetas, né? Então assim, saber mais da nossa história do Brasil, porque o Brasil tem muito de Portugal, claro, foi colônia de Portugal. Então assim, essa questão esse intercâmbio cultural, então tem a questão da gastronomia, a questão da arte, né, Grazi? Ó, dá pra podcast pra danar. Dá, esse podcast vai ter que ser dividido em dois. Não, a gente tava falando, gente, acho que 40 minutos tá bom, muita coisa. Uma hora já, mudar, gente. Então, elas tinham razão. Dona Graziele tinha razão. Eu falei pra elas, é muito tinha razão. E antes de finalizar, antes de puxar o final, assim, eu quero só contar uma historinha rapidinho da Dona Giane, que a gente uma entrega a outra, né? Ai, meu Deus, Na Praça do Comércio, gente, que lugar muito histórico, muito bonito lá em Lisboa. Eu gostei muito de lá. E lá é um lugar especial pra compra e tal, nanana. Aí a gente foi lá, a gente foi almoçar. Aí a gente falou, vamos almoçar, né, comer alguma coisa, nanana. E o pessoal é muito parecido com o que, Jane? Que eles ficam chamando a gente pra almoçar nos restaurantes deles, sabe? Tipo uma coisa assim. Aí chegou lá, eu gostei de um restaurante, aí aquele dia até comi salmão. Você comeu bacalhau de novo. Também quebrei minha dieta vegetariana por conta do bacalhau só, pessoal. Aí tá bom. Aí a gente foi, falei, gente, vamos almoçar, né? Que a gente fica, já tá acabando a tarde, nananã. Aí chegou na hora, um lugar bem bonito, gente, as mesinhas ali, lógico que eu queria almoçar ali. Aí peguei e falei assim, vamos almoçar. Aí a Jane, pro dono ali, pro cara que atendeu a gente. Mas e esses pombos aqui? Não tinha um pombo. Mas esses pombos aqui? Aí ele, tem um pombo. Aí eu peguei e falei assim pra ela, falei, Jane, vamos comer aquela. Não pode comer lá dentro? Eu falei, mas meu Deus, um sol bonito desse vai dar várias fotos. Fiquei quieta, né? Esperando ela se manifestar, porque a gente quando tá brava, não pode ninguém interromper, tem que deixar a pessoa, né? Aí tá bom, aí o homem falou assim pra ela, ele foi corajoso, viu? Ele falou assim pra ela, ué, mas aqui é o lugar delas, aí ela, então, mas a gente não precisa ficar aqui. Então, mas se ela ficar aqui, eu não fico. Ai, meu Deus, eu quero ficar onde o pombo tá. Aí eu falei, Giane, vamos tentar ficar aqui. Aí eu tentando remediar, porque eu queria muito ficar ali, né? Aí eu falei assim, Giane, vamos ficar aqui. Se vier mais amiguinhas dela, aí a gente vai lá pra dentro. Aí ela falou assim, porque não sei o quê, que não sei o quê. Eu ignorei a reclamação sem ter, fiquei lá bem cara de paisagem, né? Aí fiquei olhando as lojas, olha, gente, aquela loja, não sei o quê. Aí foi passando o tempo, aí a pombinha foi embora. Mas a gente ficou implicando com a pombinha até eu disse, então. Aí eu disse, lembrar aqui uma fala. Então, por conta da minha amiga Grazi, já que é uma pomba, então eu fico. Portugal, então eu fico. Aí a Grazi pediu conta só da bebida pra gente encerrar. Bebidinha. Bebidinha, um mojito de manga. Nossa. Super gostoso, Morica, uma delícia. Aí eu peguei, lógico que eu peço sugestão, né, gente? Quem me conhece sabe que eu sou bem aberta a coisas novas. Então ele chegou e eu falei assim, eu queria um mojito e tal. Aí ele falou assim, você quer experimentar o de manga? Eu adoro manga, eu adoro mojito. Aí eu falei assim, ele falou, você vai adorar. Parece que ele me conhece, né? Você vai gostar muito, você vai gostar. Aí veio aquela bebidinha linda, até postei foto também. A bebidinha linda e saborosa, uma delícia. Aí a Giane experimentou, acho que eu pedi um pra mim também. Aí foi e pediu, eu já pensei, né? Se ela não aguentar tomar tudo, eu tomo. Aí a Giane tomou tudo e aí deu o quê? Uma brisa. Aí a Giane,
Nossa, Grazi, me deu uma brisa Do negócio gostosa. diferente. Aí eu falei assim, nada. muito prazer, Giane, essa é a brisa que a gente busca. Que não deu negócio, até esqueci da pomba. Prazer, Giane, álcool. Esqueci da pomba. Esqueceu. Eu tomei e falei assim, Grazi, eu tomei o suco de eu e o suco de abacaxi o É. tempo todo. Aí eu falei assim, Grazi, me deu um negócio. Você não falou o quê, Jane? Eu falei, não sei, eu dei uma relaxada. Aí eu falei, então, Eu uma falei, a brisa, né? Uma brisa brisa. bem gostosa. Aí ela, é isso mesmo. Aí eu falei assim, então, prazer, tá? Vamos apresentar você, a brisa, que é isso aqui que a gente busca. Aí nesse dia eu quebrei, aí eu comi o bacalhau, então eu quebrei a dieta vegetariana e eu não bebo. Mas nesse dia então eu tomei essa bebidinha aí, mas tranquilo. Uma delícia, foi tudo de bom. Tudo suave. E lá esse passeio também foi bem legal. É legal. Mas faltou a gente andar no como é o nome? No bondinho? Não. Bonde, não deu tempo. Não deu tempo. Bonde. No bonde. E O Grazi, teve uma apresentação artística bacana perto de um shopping, né? Porque na Europa nós nos deparamos com algumas apresentações artísticas, assim, pessoas muito talentosas. é E verdade, nós paramos uma pra rua, ouvir. é verdade, uma rua, Monifa, tipo uma rua no centro, lá tem muito calçadão, sabe? Bem legal. Tipo, não passa carro, ainda bem, né? Porque é horrível, sabe? Igual a 25, Não passa a 25 carro. de março, mas sem passar carro. Sem passar carro, é Entendeu? verdade. Então, um centro comercial assim legal e não passa carro. Aí, nesse lugar, assim, num recuo, Um recuo, uma escada, tipo, simplesmente Um uma casal. apresentação musical de um casal. bem legal. Tipo, muito legal. As pessoas pagam, assim. Sentaram. O que eles estavam Não, fazendo? tocava música. Um Tocava. tocava o violão, outra cantava. Bem bacana. Inclusive, começaram a tocar Tim Maia. Foi. Super legal. Bem legal. Começaram a tocar Tim Maia. E é interessante que era um dia de semana, né, Giane? Era um dia de semana. E aí, assim, de noite, aí eles têm uma vida, assim, uma coisa diferente, assim, sabe? Diferente. Nesse sentido, que tipo, não parece que é dia de semana, sabe? E aí, no outro dia, tá todo mundo trabalhando. Eu acho que eu não sei se o horário deles entra mais tarde, tipo às 9. É Eu não verdade. sei se o horário deles é diferenciado E eles do têm nosso. aquele esquema diferente do brasileiro, porque nós somos assim, lavoura e lavoura e lavoura, a todo É, momento. isso mesmo. Eles têm aquela coisa da cesta, É. eles param, por exemplo, lá em Nazaré, vai fechar e só vai abrir mais tarde. Aí você tem que saber qual é o sistema deles. Sim. É. Bem diferente da gente. Então, eu penso que isso deixa assim tudo mais leve. Mas leve em alguns Melhor, sentidos. Igual, o cara que é nosso amiguinho lá, vizinho, que de noite falou vamos, ele provavelmente também tem essa cesta, esse recuo, porque quem vai ficar aguentando 15 horas direto? Então, ele provavelmente tem depois do almoço um descanso e depois ele volta para poder ir até às 11. Então, assim, eu acredito que essa coisa do trabalho, eles são trabalhadores, mas eles têm uma certa leveza mesmo com a questão do são mais trabalho. leves, Eu sim. acho isso muito legal. E isso não interfere nessa questão do mau humor, tá? O mau humor não é que é por conta do trabalho, é por conta deles mesmo, é uma questão cultural mesmo. Eles são assim, eles não ficam mostrando gente pra todo Brasil, Brasil. e uma outra coisa assim, só pra gente refletir, né? Eu comentei com a Grazi assim, ó. Eu fico pensando, porque a cultura é uma cultura portuguesa, mas a partir do momento que as pessoas que atendem as lojas, os comércios, elas são, na grande maioria, pelo menos por onde nós passamos, brasileiras, indianas, então como é que fica a manutenção dessa cultura? Porque se a cultura acontece em todo tempo e em todo lugar, será que com o passar do tempo, porque assim, os portugueses eles possuem assim grandes oportunidades de transitar pela Europa para lugares melhores que Portugal, que tem assim, eu não sei se a palavra correta é melhor que Portugal, mas assim que tem oportunidades assim mais interessantes, né? E aí, por outro lado, Portugal, nós brasileiros assim temos uma certa acessibilidade diferente com relação a uma Espanha, a Paris, Itália. Então os brasileiros migram para lá do mesmo modo que indianos também. Então aí uma conversa minha da Grazi. Será que com o passar do tempo, se isso não irá comprometer? Então a manutenção desta cultura genuína, lusitana, Eu sabe? acho que sim. É uma coisa assim, uma Porque curiosidade, troca, né? sabe? Sim. Monifa? Não é? Muita gente, né? É muito muita curioso. mistura, muita mistura. Quem diversidade. prepara a comida, por exemplo, já o não jeito são dele, tantos portugueses. o jeito do Então, brasileiro. ficou isso, né? É verdade. Essa reflexão aí, né?
Então, sobre Portugal, Falamos de quantas cidades hoje? nossa, Porto, Lisboa, Cascais, Sintra, Sintra, são tudo Nazaré, cidades, né? Fátima. Cidades. Né? E Fátima. E né? Nazaré e Fátima. E é tudo bem próximo, né, uma da outra, por isso vocês conseguiram ver bastante coisa. Ó, de Lisboa pra Fátima, 3 horinhas. De Fátima pra Nazaré, mais 2 horinhas. Nossa, É isso, eu achei que Eu era não mais me perto. recordo bem, não me recordo, assim. Eu acho que de Fátima Não me pra, recordo. de Lisboa pra Fátima é menos. Talvez umas É 2. que é bem perto. assim, É, não eu me lembro recordo. que de Lisboa para Porto dá 5 horas. Isso. Então, nesse meio do caminho Mais ou tem menos essas isso. 2 horas, entendeu? Depois a gente vai pra... E nós passamos também, quando nós voltamos de Santiago de Compostela, descendo ali sentido Lisboa, nós passamos por dentro da cidade de Viana de Castelo. Só que devido à Começou a quantidade de chover, tempo e não dá. chuva, aí nós não paramos, nós só passamos, até tinha todo um cenário de festa, né, Graça, e tudo mais, mas não descemos. Diferente das outras cidades, nós descemos e ainda com tempo curto nós tivemos um certo contato. Sim, sim. Mas assim, muito bacana, maravilhoso. Sim. Tudo isso. Vocês ficaram quanto tempo lá? Só em Portugal, Portugal? 5 dias. 5 dias. 5 dias. Só alegria. Não, deu pra ver dias. muita coisa. Parece Muita que a gente tá coisa. falando aqui de 2 De semanas. muitos dias, é 10 verdade. dias. Mas foi tudo muito intenso, sabe? Sempre Isso. aproveitando o Por isso café que da eu manhã no acordava hotel. cedo, dormia tarde. Pra aproveitar tudo, né? É. Pouco tempo. Dormia super tarde. Eu tava muito cansada. Eu falei pra gente que eu ainda tô cansada. Também. Porque a gente Muito tem que bom. se recuperar. Mas assim, esse momento que a gente tem agora é um momento que a gente resgata essas lembranças, sabe? E a gente tirou bastante foto, fizemos muitos registros, assim, e isso dá gatilhos na gente, assim, né? De reviver, de Sim. pensar, De ir pra um outro lugar que É, você tem vontade. de ir pra um outro lugar. Isso pensar em de outro lugar. viajar, isso do sonho, da ousadia, determinação, mesmo que com um aperto financeiro, reforçando, não somos classe média, nós temos consciência de classe. Porque é um perigo quando você começa a achar que você é uma coisa que você não é. É verdade. Tá? Então isso é educativo para os meus filhos, o meu neto que nasceu recentemente, meus descendentes que virão, da Grazi, então é educativo. Uhum. Né? Então isso do sonho, da determinação, do acreditar em Deus, no universo, no Criador, Somos capazes. trabalho, somos capazes. É essa possível. mensagem mesmo. Com Além todos os obstáculos, tudo Isso. que, enfim, que a gente passa aqui, apesar de tudo isso, Ô, Sim, Graça, é possível. E Monique, assim, o nosso pacote ele foi um pouco mais caro porque nós visitamos mais de um país. Mas, por exemplo, eu tenho pesquisado, e a Grazi também, porque assim, nós acreditamos e já entregamos para o Criador e para o Universo que num futuro não muito distante nós teremos outros depoimentos, além deste de hoje, dos outros da Espanha e de Paris, nós teremos outros. Sim, Então, nós acreditamos nisso. Então, assim, e estamos fazendo por onde, em conexão com a espiritualidade, porque isso é fundamental. Sem isso a gente não existe, né? Um passeio para Portugal, por exemplo, para Portugal, ida e volta, está um preço legal. Lembra que a gente conversou outro dia? Sim. É que nós viajamos mesmo, viajamos e viajamos. Viajamos, literalmente viajamos. É verdade, é verdade. É isso. Então, o nosso primeiro episódio. sim, O primeiro Portugal. episódio vamos dividir em 2, Manifa. É porque Né? Muita coisa. A Muita gente coisa. extrapolamos aqui um pouquinho, muita coisa para falar. Mas aí então teremos os próximos capítulos, falar de Espanha e da França. Exato. Então Até espero mais, que vocês tenham gente. gostado, gente. Até a próxima. Até.